Sejam bem-vindos ao curso de testes unitários com o JUnit. Meu nome é William e eu vou auxiliar vocês durante esse progresso, durante essa caminhada, a conhecer um pouco melhor essa ferramenta. Bom, primeiramente, meu nome é William, eu sou desenvolvedor Java, já estou com essa tecnologia há 10 anos. A minha experiência maior é com back-end, tive outras oportunidades com front-end e full stack, mas de fato a minha paixão e a minha especialidade é desenvolvimento back-end. Me interesso por arquitetura, por design de código, gosto bastante desses assuntos. E como passatempo, eu tiro um tempinho para os games, eu tiro algumas fotos e também, quando posso, tento fazer algumas viagens. Vocês podem me encontrar pelo LinkedIn, né? William Caetano Dev. Não deixe de fazer a conexão, estou aberto ao que vocês precisarem para conhecer mais sobre algumas tecnologias, bater um papo, enfim, chama lá. Bom, o objetivo desse curso, é entender, né, um pouco ali sobre a motivação de escrever esses testes unitários para ficar claro, né, assim, a gente tem uma fundamentação técnica, né, e claro que das circunstâncias, dos projetos e tal, para a gente de fato fazer essa atividade e também, né, conhecer o JUnit, né, se aprofundar na configuração, em todos os recursos que a ferramenta provê. Bom, então a gente está aí dividindo esse curso em 6 aulas, né. No primeiro momento a gente vai entender bastante aí sobre é, a motivação de escrever testes unitários, por que então escrever testes unitários. Na segunda aula a gente vai falar um pouco sobre, a gente vai pegar e vai escrever o primeiro teste, né, ou seja, a gente vai fazer um Hello World, né, no JUnit. Depois a gente vai aprofundar nos recursos que o JUnit provê, ou seja, a gente vai olhar detalhe a detalhe as principais anotações, os principais recursos dos quais o JUnit nos provê para a gente fazer bons testes. Depois a gente vai detalhar um pouco alguns recursos que a gente tem nas ideias, né, nas principais ideias do mercado. Por fim, né, na quinta aula a gente vai falar um pouco sobre boas práticas, né, de testes unitários, ou seja, a gente vai entender um pouco aí quais são as boas premissas, né, para escrever bem testes unitários. E, por fim, a gente vai concluir o curso com alguns insights para você, desenvolvedor, desenvolvedora, evoluir cada vez mais nessa habilidade e adiante. Bom, dúvidas durante o curso, não deixem de acessar o fórum e a comunidade online do Discord. Valeu, galera. Espero vocês. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira aula do curso de testes unitários com JUnit. E nessa aula a gente vai falar por que escrever testes unitários. Então, antes da gente adentrar o assunto principal, central, a gente vai falar um pouco por que a gente escreve testes unitários, né? Qual que é a importância disso. E aí a gente vai combinar esses dois objetivos aqui super importantes para essa aula, que é entender o que é testes unitários e a devida importância disso, né, nos diversos panoramas que a gente pode analisar, né? A gente pode pensar que a tarefa ela é super trivial, mas ela é bastante importante para o ciclo como um todo do projeto, para o desenvolvimento mesmo do software. Bom, o que são testes unitários, né? Primeiro, a gente pode chamar testes unitários de testes de unidade. É bem importante a gente lembrar esse termo. E a gente está testando, nesse momento, a menor unidade de código possível, né? E quando a gente está falando sobre essa menor unidade de código possível, a gente está falando da função, a gente está falando de um método, né? E a gente está dizendo aqui, no caso do JUnit, né? A gente está testando as nossas classes, né? A gente está testando os nossos métodos, né? Testes unitários em si, né? É um conceito bem amplo, né? Então, da mesma forma que a gente tem para o Java o JUnit, para diversas outras linguagens, a gente vai ter outras ferramentas para até fazer testes unitários. Bom, quando a gente está falando sobre fazer testes unitários, a gente está testando a aplicação na sua menor parte, né? E o que significa isso, né? Não necessariamente a gente está testando uma feature, uma funcionalidade, alguma coisa palpável para o usuário, mas a gente está testando aqueles microcomponentes que a gente vai construindo pouco a pouco para chegar naquela feature, né? Então, não deixa de ter importância essa perspectiva do teste unitário. E, né, a gente geralmente escreve o teste unitário em tempo de desenvolvimento. O que significa isso? Durante o momento que a gente está codando, né, para escrever alguma feature nova na aplicação, né, a gente já automaticamente escreve, né, os testes unitários. Então, faz parte, né, faz parte das skills importantes, né, hard skills de um desenvolvedor, é aprender a desenvolver testes unitários, né, com a melhor qualidade possível para trazer grandes benefícios aí para o sistema, como todo, para o projeto, na verdade, tá bom? Bom, um exemplo simples aqui, né, ainda com um nível de profundidade pequeno, mas que já pode te dar um norte, né, assim, de quão simples isso é, né, e da questão da unidade. A gente está aqui tentando trazer um pouco do que a gente definiu ali atrás para essa questão, né, do que é teste unitário e já mostra até um exemplo em JUnit, né. A gente tem uma classe pessoa, né, ela tem ali ela tem um construtor, atributos e métodos, né, eu coloquei um comentário exatamente para a gente omitir esse código, e ele tem um método aqui, é maior de idade, ele verifica se o atributo idade é maior que 18, ou seja, se ele já é maior de idade, se essa pessoa é maior de idade. Logo em seguida, a gente definiu uma classe de teste, pessoa teste, usou ali a anotação @teste do JUnit, né? E
executou, né, criou um método valida a verificação de maioridade. A gente criou uma instância de pessoa, né, a gente deu o nome de João, e o João nasceu em 2004, né. A gente está gravando esse vídeo em 2022, né, pós-janeiro, né, ele nasceu aí no dia 1º de janeiro, né, o local date aí mostra isso, então ele é maior de idade. Então, o que que a gente faz nesse teste, né? Na linha 15 você pode perceber assertions, né, assert true, ou seja, valida para mim que é verdade que o Joãozinho, ele é maior de idade, né? Então, é bem possível que esse teste não vá falhar, olhando aqui o código aqui, mas a gente já quer mostrar um pouco sobre essa ideia. Então é isso, né? A gente tem um método e a gente quer fazer uma validação em cima desse método, né? Esse é o exemplo mais simples possível, mas só para já dar um gosto aí de como funciona essa dinâmica de teste unitário. Aí agora a gente pergunta, né? Por que escrever testes unitários, né? Bom, situações no desenvolvimento de software que mostram, né, a importância de escrever testes unitários, né? Bom, primeiro, a gente pode falar sobre compreender o código-fonte. Vamos pensar que você chegou no projeto, né, e já tem. Vamos pensar que que tem um projeto rodando já há uns 3 anos, você chegou a um desenvolvedor novo e quer entender um pouco o código-fonte, né? Quer entender como funcionam as coisas por baixo dos panos, né? E que método você utilizaria? A gente pode ler o código, a gente pode fazer diversas coisas, mas uma delas que é bem interessante é por que que a gente não roda os testes, né? Rodar a suíte de testes construída naquele software vai te dar uma visão funcional do que o código deve fazer, né? Se a gente for pensar, se a gente escreve testes para validar determinados comportamentos, a gente entende um pouco sobre eles, certo? Então é uma boa maneira a gente entender um pouco sobre aquele sistema de uma forma rápida. Bom, é uma das abordagens, tá? É claro que não é a única, né? Assim, é uma estratégia de entendimento daquele projeto. Uma outra forma, né? Um outro benefício, na verdade. É, quando a gente vai corrigir bugs, né? No caso aí o item corrigir bugs com segurança, qual que é a ideia? Se amanhã eu preciso ajustar um bug em um sistema, eu não espero que esse ajuste cause novos bugs, certo? Então, então a gente precisa ter bastante cuidado com as alterações que a gente vai fazer. E uma das formas da gente evitar, né, que a gente introduza novos bugs é o quê? É escrever um caso de teste para aquele bug, ver ele acontecendo, e aí, né, a gente tentar ajustar a aplicação para que aquele cenário, aquele bug não aconteça mais, mas que também, né, a gente não introduza novos problemas, né, novos bugs aí na aplicação. E o mesmo se e o mesmo a gente pode falar, né, quando a gente está refatorando um código. E refatorar código a gente está dizendo sobre melhorar um code base que a gente tem. Para a gente fazer isso, a gente deve tomar muito cuidado também. Ou seja, a gente não pode simplesmente sair reescrevendo e pronto, ok, né? A gente precisa ter muita ciência, né, de que a gente não vai ter problemas com aquela melhoria e a gente vai fazer ela da melhor forma possível, sem causar prejuízos. Bom, além disso, né, a gente o mais óbvio de todos, né, os benefícios, né? Entregar com segurança uma nova feature. Ou seja, quando a gente escreve uma feature nova, a gente espera o quê? A gente espera de fato que ela não venha com bugs, ela não venha com problemas. Será que é suficiente a gente testar, né, essa feature na nossa máquina e tudo mais? Não. A gente pode considerar que seria interessante ter testes unitários daquela feature, né, para a gente validar que ela está funcionando e não só o código que a gente escreveu. Então, isso, além de todos esses benefícios, né, a ideia é entregar com segurança uma nova feature. Esse é o princípio básico, né? A gente trouxe esses complementos, né, da questão dos bugs, da refatoração, mas para trazer que é muito mais amplo do que simplesmente escrever aquele teste e entregar, né? Assim, é só para aquela feature em si. Não, a gente tem muitos benefícios em volta disso, né? E a gente pode falar desses benefícios, né, até de uma forma mais técnica, né? A gente ainda pode falar aqui sobre a pirâmide de testes, que é um conceito que surgiu para dizer que a base de uma pirâmide de testes de software em uma aplicação é primeiramente, né, teste unitário. E por quê? Porque é o teste mais barato, é o teste mais rápido de feedback. Então, ele precisa ser executado, ele pode ser executado e é o início, né, de uma métrica de qualidade, né, de confiabilidade para o nosso sistema, né? Quando a gente escreve teste unitário, a gente tem muita certeza de que aquilo está funcionando conforme a gente esperava, né? Ou pelo menos deveria, né? E a gente ainda pode falar sobre alguns itens, como por exemplo a questão de cobertura de testes, né? A cobertura de testes, né, é uma das unidades de medida de qualidade de software, né? Assim, quanto mais a gente cobre o nosso código com testes para ver, para fazer validações, mais certeza a gente tem que aquela aplicação, que aquelas funcionalidades que a gente entregou, elas estão conforme o especificado, conforme o esperado, né, pelo cliente. E, né, um último item que com certeza faz toda a diferença é que é, é possível a gente fazer automação na execução de testes, né? E isso aumenta mais ainda a rapidez de feedback, né? É assim, tem ferramentas para gerar relatórios, para saber a cobertura de testes, aonde testou, aonde não testou. Isso tudo dá um suporte muito bom, né? Para que você, desenvolvedor ou desenvolvedora, consiga olhar com carinho, né? Para a qualidade do seu sistema, né? E aí desfrute aí desses inúmeros benefícios que a gente falou. Por fim, a gente ainda citou aqui cultura de agilidade, né? Essa questão de agilidade, a gente está dizendo que
Hoje, né, é muito comum que as empresas, né, que os times se organizem e trabalhem com a metodologia de desenvolvimento ágil, né? E a gente está dizendo aqui talvez um pouco de técnicas de XP, TDD, né? Assim, não entrando muito a fundo nesse tema, mas tentando entender a agilidade, né? A gente hoje precisa entregar com um pouco mais assim de rapidez, né? Isso tem a ver com a gente ter um time box um pouco menor para desenvolver alguma feature, né? Ou mesmo os times se organizam em volta de assim de prazos mais curtos, né? Isso acaba colocando como necessidade, né, uma cultura mais forte de testes, né? Então, o que que eu quis dizer, né? A cultura de agilidade, né, os processos ágeis, né, as metodologias ágeis de desenvolvimento, elas dão suporte, né, para esse, para essa, para essa forma de desenvolver e que ajudam muito no planejamento, na execução em si, certo? Bom, eu deixei aqui algumas referências, né, bem interessantes para a gente ainda discutir um pouco sobre a importância dos testes unitários, né, a questão da pirâmide de testes também, né, assim, a questão de promover uma cultura de agilidade, de qualidade no desenvolvimento de software. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido o mais importante aqui, que testes de unidade são muito além, né, de um momento que você escreve uma validação para um método, para uma função. Você está escrevendo para que os desenvolvedores possam entender, para que quando bugs surgirem, vocês consigam executar e verificar com um pouco mais de agilidade, para que refaturações sejam coisas mais simples, né? E, claro, para assegurar que aquilo que você está escrevendo naquele momento está certo, está conforme especificado, ok? Então, surgiu dúvidas, não deixe de acessar o fórum ou a comunidade online no Discord e aguardo vocês para mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda aula do curso de testes unitários com JUnity. Enfim, vamos fazer nosso primeiro Hello World no JUnity, né? Na verdade, o nosso primeiro teste, né? Bom, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a história do JUnity, né, de forma bem breve, falar um pouco sobre a versão atual, né, que está sendo utilizada no mercado, e também configurar o projeto, né, na verdade dois projetos, né, um projeto Maven e um Gradle, para começar a utilizar o JUnity, correto? Bom, então vamos lá, um pouco de história, né? O JUnity é um framework open source, né, para criação de testes unitários criado pelo Eric Gama e o Kent Beck. O Kent Beck, né, foi uma das pessoas que se envolveram bastante aí com TDD, né, uma metodologia orientada e dirigida a testes, consequentemente o XP, que faz parte, né, na verdade, TDD é uma prática de XP, XP Extreme Programming, né, e todas elas são, tudo isso, metodologias ágeis de desenvolvimento de software, né, de cunho bastante prático, né, e com a ênfase bem grande, né, em testar o software, né, testar massivamente. O Eric Gama, tão famoso quanto Kent Beck, né, faz parte do Gang of Four e foi um dos autores aí do livro Design Patterns, né, que se tornou praticamente um catálogo na área de engenharia de software, né, no sentido a catalogar ali alguns padrões, alguns designs que a gente pode trazer para o mundo real das nossas aplicações. Bom, a versão atual, né, do JUnity, né? A versão atual é a 5. Ela ainda não é amplamente utilizada no mercado, né? Não dá para dizer que ela por si só a única presente, ainda é comum, né, a utilização da versão 4, mas aqui o nosso foco vai ser a versão 5 e, né, a gente pode compreender a versão 5 estruturando três conceitos, né, três dependências, né, três módulos importantes que o JUnity 5 tem. O JUnity Platform, que é na verdade a forma, assim, o JUnity Platform é o componente que executa os testes, né? Então é ele que tem um motor de execução de testes. O JUnity Jupyter, né? Jupyter, que, que fica todo o arcabouço de classes, né? De interfaces que, na verdade, todas as implementações de annotations, todos os recursos que a gente usa estão no Jupyter. E o JUnity Vintage, né? Que a gente vai ver bem menos, exatamente porque o Vintage ele é um motor para fazer integração com as versões mais antigas do JUnity, ou seja, seria como você pegar um código que foi escrito com JUnity 4 e rodar usando o módulo JUnity Vintage, ok? Bom, nesse momento a gente vai configurar o JUnity nos nossos projetos. Aqui trouxemos dois exemplos, né? Primeiro, um exemplo no Maven e um outro exemplo no Gradle, que são os dois formatos, né? Na verdade, os dois gerenciadores de dependência mais comuns para cuidar dos nossos projetos em Java. Bom, então vamos lá, né? A gente pode acessar aqui esse site, que aqui se chama mvnrepository.com, e né, colocar aqui para buscar JUnity, para ver se ele encontra o resultado que a gente busca, né? Ele encontrou, né? Aí tem diversos, né? JUnity Jupyter API, JUnity Jupyter Engine. E para a gente colocar o JUnity nos nossos projetos, tanto no Maven quanto no Gradle, a gente sempre utiliza Jupyter Engine. Quando a gente clica, né? A gente vê aqui no site as opções de versão. Eu vou escolher a versão 5.8.2
e posso pegar a configuração Maven ou a Gradle. Nesse momento eu vou pegar a configuração Gradle, vou copiar aqui e vou levar para o meu projeto que eu vou configurar, certo? Bom, já no meu projeto aqui em Gradle, eu vou até a pasta lib, vou procurar por build Gradle e aqui eu vou adicionar aquela dependência, né? A gente pode ver que veio um comentário aqui, a gente pode tirar, ok? E tem um macetezinho que é o seguinte, escrever aqui teste use JUnit Platform, certo? Então, além de adicionar a dependência aqui, eu preciso inferir que a gente vai usar a plataforma, o JUnit Platform como suíte de testes, né? Bom, vamos fazer um teste? Aqui a gente já tinha declarado uma classe pessoa, né? A gente vai adicionar um pequeno teste para essa classe aqui. Então, vamos adicionar aqui pessoa teste, né? E aí, a gente vai encontrar aqui o seguinte cenário, né? A gente vai vir aqui e falar, vamos testar aqui, validar cálculo de idade, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um new pessoa, né? Vou dar um var aqui. E aqui na frente a gente vai colocar um nome, né? Então o nome vai ser Júlia. E a idade, né, vai ser local date of 2020. Ou seja, a Júlia tem 2 aninhos, né? O que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que fazer o mais importante, que é arroba teste, né? Então, sem um arroba teste, nada pode ser feito aqui. Só um instante, que a gente está fazendo um rebuild ali das configurações do build Gradle para ele adicionar o JUnit aqui novamente aqui. Bom, aí aqui eu escrevo arroba teste, venho até aqui na segunda linha, procuro pela classe assertions, né? E faço um assert true, um assert equals, para dizer assim, eu espero que seja 2 o resultado de pessoa, né? Que no caso é Júlia, né? E eu vou procurar a idade dela, né? Então, eu espero que seja essa a idade dela aqui, né? Manda executar e deu tudo certo, né? O teste passou, executou aqui validar cálculo de idade e tá ok. Então, a gente configurou no Gradle, né? Beleza. O processo é bem semelhante no Maven, né? Vamos fazer ele de lá também? Bora lá. Da mesma forma que fizemos para o Gradle, a gente faz para o Maven, né? Na verdade, a gente simplesmente vai usar o mesmo componente, né? Vai adicionar essa dependência aqui que está sendo informada aqui, né? E a gente vai levar para o nosso projeto, né? No nosso projeto, aqui em Maven, a gente já tem a estrutura do POM, né? E aí, simplesmente o que a gente tem que fazer? A gente tem que adicionar como dependência aqui em dependencies, né? Considerando que, né, é sempre o JUnit Jupyter Engine e, né, vai ter uma versão e tudo mais. Nesse projeto a gente já tem alguns exemplos de teste, né? Então eu vou simplesmente só rodar para ver se vai estar tudo ok, né? Bom, tem aqui um conta teste aqui, tem um pessoa teste, vamos rodar esse pessoa teste aqui para ver se vai dar tudo certo. Ele já está baixando as dependências do JUnit e rodou também. Pronto. Então, o básico, né? A gente precisa adicionar no POM XML no Maven essas configurações, né? Quando a gente fala do Gradle, é bem semelhante, né? Da mesma forma que a gente faz no Maven, só que no arquivo build Gradle, né? E com test use JUnit Platform. Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês nessa aula. A gente ainda vai aprofundar nos temas. Deixei aqui mais algumas referências bem importantes, né? O repositório do JUnit, o site com a documentação que é extremamente, é muito interessante, muito bem escrito, muito detalhado, né? Assim, bem claro, né?
Também deixei aí algumas configurações de como fazer a configuração no Gradle, no JUnit, né? E mais alguns links adicionais também, tá bom? Bom, dúvidas, sugestões, questões de melhoria, o que for necessário, o que vocês precisarem, não deixe de acessar o fórum e também a comunidade online no Discord. Até a próxima. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à terceira aula do curso de testes unitários com JUnit. Nessa aula a gente vai aprofundar um pouco nos recursos que o JUnit nos provê. Então, o objetivo geral é esse mesmo, né? A gente ver com detalhe os principais recursos que o JUnit nos fornece para a gente poder utilizar essas ferramentas no dia a dia. Bom, para começar, a gente vai tocar no primeiro item, o mais importante, né? O que é o básico para testar, né? Ok? O que é a estrutura básica ali de um primeiro teste no JUnit? E para isso, né, a gente vai de agora em diante seguir de uma forma bem mais prática. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora. Show! Bom, aqui a gente tem um projeto Java em Maven, e a gente criou uma classe aqui pessoa, né? Tem nome, nascimento. A gente vai começar a fazer alguns testes aqui, né? Por exemplo, a gente quer verificar se getIdade, se é maior de idade, está funcionando normalmente, está funcionando como a gente espera, na verdade, né? Então, bora testar. Toda vez que a gente faz um teste, né, com o JUnit, a gente sempre vai ter, na verdade, a gente sempre vai ter nos projetos Java, né, essa divisão entre src, main, Java e teste. Tudo que está em Java é o código de execução. Tudo que está na árvore de teste é o código de teste. Então a gente sempre tem essa separação. Então, em qualquer circunstância, a gente nunca escreve o código de teste na árvore Java. É sempre na árvore. Na verdade, a gente nunca escreve o código de teste na árvore main. Sempre na árvore teste aqui, né? Que nas duas tem a pasta Java, mas que tem sempre essa separação. Bom, então a gente vem aqui, cria um pessoa teste e a gente começa a executar, né? Assim, aí a gente pensa, né? Como a gente vai fazer essas validações, né? A primeira coisa e o mais básico para a estrutura de teste no JUnit, a gente sempre usa a anotação @teste, né? Com ela, a gente cria um método, né? Que vai dizer o que a gente vai, o que a gente quer testar. Geralmente, né, a gente coloca sempre um nome que facilite tanto a você quanto a outras pessoas entenderem qual é a necessidade, qual a intenção daquela validação, daquele teste, né? Então, no caso, por exemplo, a gente quer validar se o cálculo de idade está correto, né? Então, o que a gente pode fazer? Deve, como a gente pode dizer, né? Como a gente pode dar um nome aqui? Deve calcular idade corretamente. Bom, por convenção e na documentação do JUnit, a gente sempre considera e constrói o método usando essa estrutura. Então, né, primeiro deixa eu resolver esse problema aqui de import. Pronto. Essa é a estrutura básica ali para escrever um método de teste, né? Anotação @teste para indicar que esse método é um método de teste. Todos os métodos do JUnit retornam void, ou seja, não tem retorno. E aqui a gente entra no corpo do método, né? Bom, aqui a gente passa para dois momentos.
a gente constrói uma condição, uma forma, né, um cenário, e depois a gente valida se está ok, se está tudo certo. Por exemplo, bom, eu quero validar a idade, né? Então eu vou criar aqui um new pessoa, né? Vou chamar essa pessoa aqui de Jéssica. A Jéssica tem o nome Jéssica aqui e a gente vai colocar a idade dela aqui, né? Hoje, bom, ela nasceu em 2000. Opa, em 2000, no dia 1º de janeiro. Então, tem aqui a implementação, né? Tem algo que está errado aqui, aparentemente. Sim. No caso, na interface, desculpa, na classe pessoa, a gente tem um local date time, né? Então a gente pode colocar aqui que foi às 15 horas. Correto? É isso? Local date time, claro, né? Beleza. Então, tá tudo certo aqui, né? Vou chegar aqui um pouquinho para cá para ficar melhor a visualização de vocês. Bom, então eu construí aqui um objeto, né, uma referência à classe pessoa, né, com o nome Jéssica, e nasceu no ano de 2000, né? Hoje é 2022, né, falando, referenciando aqui o ano. Então, provavelmente a gente vai ter um retorno que ela tem hoje 22 anos. Então, sei lá, a gente vai vir aqui assertions, né, que é o nome da classe que a gente faz essas validações, né, essas asserções, e vai falar quando eu chamar Jéssica e get idade, eu vou obter que ela tem 22 anos. Então, né, essa é o resultado que eu espero. Então, a gente sempre tem a seguinte estrutura aqui. A gente chama a classe assertions, por exemplo, para verificar a igualdade, né? Para validar resultado, alguma coisa, a gente sempre usa assert equals, né? Então, eu espero que seja 22 quando eu chamar getIdade. E aí esse padrão vai se repetir para vários tipos de asserções que a classe assertion faz. Por exemplo, eu tenho a seção de igualdade, de números, de várias outras coisas. Nesse caso aqui, sempre a gente vai colocar o 22, o que a gente espera do lado esquerdo e o que a gente vai chamar do lado direito, ok? Até é um ponto interessante a se lembrar, porque é bem comum, né, acontecer de o usuário às vezes confundir e levar para um outro e acabar invertendo ali, entendeu? Então, beleza. Vamos executar esse método para ver, executar esse teste para ver se está tudo ok? Ok, funcionou. Ou seja, a gente teve o comportamento que a gente esperava do método getIdade. Ok. Aí, agora a gente tem mais alguns métodos que a gente pode testar na classe pessoa, que é o é maior de idade, né? Então a gente pode criar um novo teste aqui e dizer deve retornar se é maior de idade, correto? Então a gente vem aqui e diz, né? Vamos criar uma pessoa aqui novamente. Essa pessoa vai ser. A gente pode usar de novo a Jéssica aqui. Então a gente usa a referência aqui da Jéssica que a gente tinha criado, né? E a gente vem aqui e verifica. É que é um pouco diferente, né? Qual que é a nossa ideia? A gente quer validar se é maior de idade. E quando a gente olha para o método, a gente vê que ele retorna um boolean, correto? Então, nessa circunstância, a gente deixa de usar o assertions
assert equals para usar o assert true. Então você vem aqui e usa o assert true, né? E ele simplesmente vai te pedir um argumento que é o método que você quer testar. Então eu estou querendo verificar que de fato é verdade que a Jéssica é maior de idade, né? Vamos testar? Boa. Também deu certinho. A gente ainda pode até fazer mais de uma sessão nos métodos, ok? Não tem nenhum problema. Então eu poderia ter aqui um pessoa João, pessoa, e aí vem aqui e fala, ó, é o João, e ele nasceu agora, vamos pensar, né? Se ele nasceu agora, posso até, para ganhar um tempinho, posso fazer para cá esse método, e aí posso me perguntar, né? O João não é maior de idade, né? Então, não é assert true. Nesse caso, a gente vai usar assert false, porque a gente sabe que para esse caso específico do João, ele não é maior de idade, né? E aí, quando a gente executa, né, com duas asserções aqui, funciona normalmente. Então, não tem nenhum problema. A gente pode ter mais de uma asserção no método de teste. Vamos rodar? Beleza, funcionou também. Show! Bom, pessoal, então, para um primeiro momento, né, vocês devem ter compreendido aqui, né, a estrutura de um teste. A gente sempre usa a notação teste, a gente sempre vai ter um método void, a gente geralmente usa um nome, né, para indicar o que que vai ser feito, como vai ser feito, assim, já indicando que tipo de resultado é esperado para facilitar o entendimento. E dentro, né, do corpo do método, a gente vai ter uma condição, um cenário que a gente quer testar e a gente vai fazer a chamada para aquele método real, né, no caso getIdade, vai fazer uma asserção para tentar entender qual o valor que vai ser retornado. A gente coloca sempre do lado esquerdo aqui no assert equals expected, o que que a gente está esperando, né? Do lado esquerdo a gente coloca o que a gente espera, do lado direito, né, o segundo argumento, né, melhor dizendo, ele mostra o que que a gente está chamando. Então, né, e a mesma coisa aqui para, quase a mesma coisa aqui para assert true e assert false, que são condições. Então, a Jéssica é maior de idade, o João é maior de idade, né? No caso, assert true para verificar se a condição é verdadeira, assert false para considerar se a condição é falsa, ok? Bom, pessoal, em seguida, em seguida, eu ainda deixei aqui a estrutura básica que a gente comentou um pouco, né? Que nesse exemplo aqui já está um pouco diferente, mas anotação arroba teste, o nome do método, né, e o corpo, né, sempre com retorno no void. E aí uma condição, um cenário que a gente constrói e a execução das validações. Tá ok? Bom, eu deixei aqui algumas referências, né, da documentação da classe Assertions que a gente usa no JUnity e também mais alguns exemplos aí, um tutorial mostrando alguns exemplos de asserções. Dúvidas, sugestões, não deixe de acessar o fórum e